Bom, pessoal, chegamos ao segundo bloco dessa nossa aula número 5. Vamos agora abordar as normas de auditoria no setor público federal. Estranhamente, é um concurso para fiscal de Teresina e a exigência é que sejam estudadas as normas para o exercício da auditoria governamental no âmbito federal. É a IN, a Instrução Normativa número 1 de 2001 da Secretaria Federal de Controle Interno, que aqui no edital fala que é o Ministério da Fazenda. Na verdade, hoje a Secretaria Federal de Controle Interno pertence ao Ministério da Transparência, da Fiscalização e do Controle. Não é para estudarmos toda essa IN, nós temos que estudar o que está dito aqui expressamente no edital. Técnica de controle, a auditoria versus a fiscalização, instrumental de trabalho. Vamos ter que estudar, né, o que é uma nota, o que é o certificado, o que é uma solicitação de auditoria, o que é um parecer do dirigente de controle interno. E, por fim, método de amostragem, que é um capítulo pequeno contido lá na Instrução Normativa da Secretaria Federal de Controle Interno, número 1 de 2001. Aí ou vai no site da CGU e busca lá em legislação essa IN, ou então, mais fácil, site de busca, Google, coloca lá IN-SFC número 1, 2001, você vai cair nessa IN, tem lá esses capítulos específicos que têm que ser estudados a respeito da auditoria, da fiscalização, instrumental de trabalho e a parte de amostragem. Vamos lá? Tipos e formas, olha, antes nós vamos ter que, não tem jeito aqui, nós vamos ter que resumir para vocês quais são os tipos e formas de auditoria no setor público federal. De um lado aqui nós temos em cima tipos de auditoria, que são essa tipologia, essa classificação é feita de acordo com o objetivo do trabalho. Existem 5 tipos de auditoria, que são a avaliação da gestão, que é uma auditoria feita em processos de tomadas e prestações de contas, em que o auditor visa certificar a regularidade ou não dessas contas. Um trabalho preventivo chamado de acompanhamento da gestão, trabalho em tempo real, em situações que sejam, nos atos de gestão que sejam significativos no sentido de evidenciar melhorias, economias ou resolver eventuais gargalos que possam atrapalhar, prejudicar o alcance das metas, dos resultados almejados. Então, uma auditoria concomitante de acompanhamento da gestão. Já existe outro tipo de trabalho, que é a auditoria contábil. A velha e tradicional auditoria contábil no sentido de emitir uma opinião sobre as contas de órgãos, entidades, e até mesmo entra um tipo de auditoria aqui, que é contábil, auditoria de recursos externos. É isso mesmo, tá? A antiga Controladoria Geral da União, no âmbito federal, são os auditores independentes aceitos pelo Banco Mundial, pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento, para realizar auditorias nesses projetos financiados por esses organismos internacionais, encaminhando os relatórios, pareceres aos organismos, ao órgão contratante. Então, auditoria contábil e de recursos externos é um outro tipo de auditoria no setor público federal. A auditoria operacional, que é aquela que avalia economicidade, eficiência e eficácia da gestão num trabalho de auxílio ao gestor, ajudando aos gestores a alcançar os seus objetivos, a melhorar o seu desempenho operacional, a responsabilidade quanto aos resultados. E, por fim, temos a auditoria especial, que é aquela auditoria feita em áreas relevantes, feita de forma extraordinária, incomum, para atender uma solicitação de uma autoridade ministerial, ou Procurador-Geral da República, um ministro de Estado, ou mesmo uma outra autoridade. Essa auditoria é especialmente feita para atender essa solicitação em situações relevantes de natureza extraordinária, fugiu à programação ordinária, auditoria especial. São, então, 5 tipos de auditoria. Por outro lado, nós temos que estudar as formas de execução dessas auditorias. Cada um desses 5 tipos podem ser executados
dependendo de quem está participando da auditoria, qual profissional, da forma direta, que é só o pessoal da carreira de controle da auditoria pública, e a direta se divide em centralizada, quando é feita exclusivamente por pessoal do órgão central ou órgão setorial em Brasília, quando é feito só pela unidade regional, a CGU no estado do Piauí, seria chamada a execução direta descentralizada. O controle interno, a CGU descentralizada. Lá no Piauí vai fazer sozinha, com a equipe lá da Secretaria de Controle Interno, da CGU, lá do Piauí, fazer essa auditoria de forma descentralizada. Agora, quando existe pessoal de Brasília, órgão central, junto com pessoal lá da CGU do Piauí, trabalho integrado, então forma direta integrada. Percebam aqui as espécies da direta. Temos também a indireta, que é aquela que tem a participação de alguém de fora da carreira, um auditor interno de uma entidade, administração pública indireta, ou alguma empresa de auditoria independente ajudando o órgão de controle, sistema de controle interno a fazer a auditoria. Ela pode ser terceirizada, se somente o órgão de auditoria independente terceirizada estiver fazendo o trabalho, ou ela pode ser compartilhada. Se for um trabalho conjunto, órgão central ou órgão setorial de controle interno, em conjunto com uma empresa de auditoria independente. Perceba, cuidado aqui, vou até colocar de vermelho na canetinha, cuidado ao comparar aqui em prova, tentar confundir o candidato. A integrada é uma espécie da direta, a compartilhada é uma espécie da indireta. Muito cuidado em prova, tá? Direta, centralizada, descentralizada ou integrada, indireta, ou é terceirizada ou é compartilhada. E por fim, voltar na caneta lá azul, por fim nós temos a forma simplificada, e eu criei nas normas, fui obrigado a criar nas normas essa auditoria, porque quando eu fui o chefe da Controladoria Geral da União no estado do Rio de Janeiro, nós tínhamos lá o desafio de auditarmos a gestão, naquela auditoria de avaliação da gestão, a gestão de todas as empresas do Grupo Petrobras, para certificar a regularidade para que o Tribunal de Contas julgasse. A Petrobras tem um conjunto imenso de empresas coligadas, controladas, inclusive no exterior, na Bolívia, na Itália, na Holanda. E olha, não se justificava deslocar a equipe para o exterior para fazer auditoria nessas controladas, subsidiárias da Petrobras. Então nós fazíamos um trabalho à distância, de mesa, não justificava o deslocamento da equipe. E aí nós tivemos que criar, eu sei que essa é uma forma esdrúxula, né? Não existe em outra norma uma auditoria simplificada. O que seria, né? Uma auditoria simplificada foi, na verdade, uma necessidade que nós tivemos para incluir nas nossas normas lá do controle interno, na época, uma auditoria que nos permitisse fazer uma auditoria de mesa à distância com base no acesso aos sistemas corporativos daquela entidade à distância, e nós denominamos de simplificada. Na verdade, pessoal, não existe auditoria simplificada. Nós já vimos quais são as técnicas, os procedimentos, haja avaliações, procedimentos na auditoria. Na verdade, foi uma necessidade específica em função daquela situação lá envolvendo a Petrobras e outras entidades, no sentido de não fazia sentido um custo demasiado até para a sociedade de eu autorizar que equipes nossas lá de auditores fossem aos demais países, às empresas controladas, coligadas, subsidiárias da Petrobras. Então existe sim essa forma simplificada. Ok? Vamos voltar lá então na apresentação. Tela normal. Vamos agora às questões. Agora já nos permite. É isso? O 64? Sim. O 64 é a primeira aqui. Vamos lá. Vamos solucionar as questões relativas à auditoria no setor público federal em NSFC número 1 de 2001. 164. O tipo de auditoria cujo objetivo é evidenciar melhorias e economias existentes nos atos efetivos praticados pelos administradores públicos ao gerir uma unidade orçamentária e, ao mesmo tempo,
prevenir gargalos que a impeçam de desempenhar adequadamente sua missão institucional é denominada auditoria de acompanhamento da gestão. Uma auditoria em tempo real, no sentido de evidenciar melhorias e economias, mas também prevenir gargalos, pontos de estrangulamento, alguma coisa que inviabilize o alcance da sua missão institucional, acompanhamento da gestão, trabalho preventivo, trabalho que agrega valor, sem dúvida nenhuma, proativo, né? 165. A forma de auditoria que pressupõe a utilização de indicadores de desempenho para a fundamentação da opinião do agente executor das ações de controle é denominada de simplificada. A distância de mesa com base em indicadores, com acesso aos sistemas informatizados e aí gerando indicadores, faz-se essa auditoria da forma simplificada que está lá, sem dúvida nenhuma, na norma, na INSFC número 1/2001, em função, como eu já havia dito para vocês, daquela circunstância específica lá na Petrobras. 166. Uma auditoria realizada com o objetivo de examinar se os recursos estão sendo usados de forma eficiente, os ES, né? Eficiência, eficácia, atingimento das metas, dos objetivos, efetividade e economicidade, minimização dos custos sem prejuízo à qualidade, os ES, auditoria operacional, gabarito letra C. 167. Para que os objetivos da auditoria governamental sejam atingidos, utilizam-se diversos tipos de auditoria no setor público. A auditoria de gestão tem por objetivo verificar a eficácia e eficiência das ações gerenciais e procedimentos operacionais das unidades auditadas. Aqui não seria de gestão, seria auditoria operacional. Letra B. Indireta é executada por servidores em exercício nos órgãos e unidades do sistema de controle interno da entidade auditada. Executada por servidores em exercício nos órgãos e unidades do sistema de controle interno da entidade auditada. Não é porque a forma indireta comporta a participação de servidores, não da unidade de controle interno, sistema de controle interno, e sim de servidores fora do sistema da carreira de controle interno, pode ser de um órgão, de uma entidade, né, auditor interno, ou um outro funcionário de um órgão qualquer, ou então uma empresa de auditoria independente, indireta, então, aqui não é essa. Indireta é executada por terceiros e não por servidores da carreira de sistema de controle interno, por isso a B está fora. Letra C. De acompanhamento da gestão tem por objetivo antecipar os trabalhos da auditoria de gestão, evitando, né, identificar lá na frente, no trabalho subsequente, as irregularidades. Trabalho concomitante, preventivo, sendo realizado em tempo real ao longo do exercício. Gabarito letra C. Letra D. Compartilhada não deve contar com auxílio de órgãos e instituições privadas, de modo a garantir a lisura, o sigilo e a idoneidade das informações obtidas. Isso é um absurdo, não tem que, né, isso aqui não está previsto na norma. E a compartilhada deve sim contar, o erro está no não. Ela conta, compartilhada é o sistema de controle interno, o auditor governamental, em conjunto com uma empresa de auditoria independente ou com outro profissional qualquer fora da carreira de controle. Letra E. De desempenho tem por objetivo confirmar os valores apresentados nas demonstrações contábeis. Desempenho operacional, coisa nenhuma, essa daqui é a auditoria tradicional contábil. 168. De acordo com a Instrução Normativa número 1 de 2001, a auditoria pode ser executada de forma remota, não existe, complexa não existe, conjunta não existe, concomitante também não existe, simplificada. Forma, né? Está dizendo aqui quanto à forma, vamos revisar. Forma direta, centralizada, descentralizada ou integrada, indireta, terceirizada ou compartilhada,
e ainda temos a forma simplificada. Essas são as formas possíveis, né? Por isso que eu risquei aqui remota, complexa, conjunta, concomitante, tudo invenção da Fundação Carlos Chagas. A única correta é a simplificada, gabarito letra E. 169. A auditoria governamental que objetiva o exame de fatos ou situações consideradas relevantes, de natureza incomum ou extraordinária, sendo realizadas para atender a determinação do Presidente da República, Ministro de Estado ou por solicitação de outras autoridades, caracteriza a auditoria especial. Cadê? Letra A, especial. Outra aqui, 170, a auditoria no âmbito do sistema de controle interno do poder do setor público federal, que objetiva o exame de fatos ou situações consideradas relevantes, de natureza incomum ou extraordinária, sendo realizada para atender a determinação expressa de uma autoridade competente, é classificada como especial, gabarito letra E. 171. A técnica de auditoria governamental, que consiste no cotejamento de informações obtidas de fontes independentes, autônomas e distintas, é denominada, só tem aqui na INSFC, não tem na norma de auditoria interna nem na norma de auditoria independente, é a correlação das informações, o cotejamento de informações entre fontes independentes autônomas dentro daquele órgão, distinta, mas dentro do órgão. Se for o auditor confirmar uma informação que obteve internamente no órgão, ele quer confirmar com uma fonte externa, não seria essa correlação das informações obtidas, seria a confirmação externa. Gabarito 171, letra D de dado. Perdão, 172. A técnica da auditoria denominada de rastreamento existe, consiste em uma investigação minuciosa com o exame de documentos, setores, unidades, órgãos e procedimentos interligados, visando dar segurança à opinião do responsável pela execução do trabalho sobre o fato observado. Gabarito letra 172, letra B de bola. 173. Considere as afirmações a seguir que tratam dos procedimentos e métodos de auditoria. 1. O rastreamento é uma investigação minuciosa com exame de documentos, de unidades e órgãos que tenham procedimentos interligados, cujo objetivo é dar segurança à opinião. Verdadeiro. 2. Os procedimentos de revisão analítica compreendem a análise documental, a confirmação externa e a conferência dos cálculos de dados produzidos pelo sistema de escrituração contábil da entidade. Não. Revisão analítica são as análises por quociente, indicadores, a comparação entre informação financeira com não financeira. Análise documental é análise documental, não tem nada a ver com a revisão analítica. A confirmação externa é específica, conferência de cálculo. Isso não se confunde com a revisão analítica, que é um procedimento específico, uma técnica de auditoria específica pelo controle interno, pela auditoria governamental. Falsa a 2. 3. Os testes de observância visam a obtenção de evidência quanto à suficiência, exatidão e validação dos dados produzidos pelo sistema contábil da entidade auditada, com o objetivo de reduzir o risco inerente. O objetivo não é esse, e para ficar correto aqui, seria teste substantivo e não de observância. Falsa a 3. A única verdadeira é a 1 até agora, né? 4. Os testes substantivos têm por objetivo a obtenção de uma segurança razoável de que os sistemas de controles internos implantados pela entidade estão alcançando os seus objetivos, o que servirá de base para determinar a extensão dos procedimentos. Outra que é falsa. Na verdade, o correto aqui são os testes de observância. Na mesma linha da norma da auditoria interna, o controle interno trata teste substantivo versus teste de observância da mesma maneira. Então, a única correta é a 1, gabarito, letra A. Vamos à questão 174. O documento destinado a dar ciência ao gestor administrador da área examinada no decorrer dos exames das impropriedades ou irregularidades constatadas no desenvolvimento dos trabalhos é denominado nota de auditoria. Eu vou, pessoal, aproveitar essas alternativas aqui dessa questão que constou na última prova da CGU pela ESAF, para falarmos de cada um desses instrumentos. Aquele tema lá no edital, instrumental de trabalho, é justamente a respeito desses 5 instrumentos, fora também, além disso, os papéis de trabalho, né? Certificado. O que é o certificado? É um documento elaborado pelos auditores quando realizam exclusivamente
a auditoria de avaliação da gestão ou de gestão, que visa apresentar uma opinião, certificação, quanto à regularidade ou não daquela gestão e adequação das peças contidas lá no processo. Parecer é parecer conclusivo do dirigente controle interno, a constar também da auditoria de avaliação da gestão, que o dirigente do controle interno finaliza o processo, concorda com o relatório certificado e encaminha o processo ao pronunciamento do ministro para depois ser encaminhado ao Tribunal de Contas para o seu julgamento. Nota é justamente aquele documento destinado a dar ciência em campo, de forma tempestiva, aos responsáveis pelas áreas auditadas de uma ilegalidade ou irregularidade constatada, solicitando também os esclarecimentos devidos. Registro das constatações é um resumo, uma síntese das principais constatações na auditoria, para que a autoridade possa compreender apenas essas constatações e não ler um relatório, se for muito extenso, evita ler o relatório completo, aí você junta esse registro das constatações como um documento gerencial, sintético, resumindo as principais constatações da auditoria. E a solicitação da auditoria, o próprio nome já diz, o auditor vai solicitar documentos, esclarecimentos necessários antes, durante, depois do trabalho, em todo momento, até antes de começar, você pode solicitar informações, documentos que fiquem disponíveis aos auditores, à equipe de auditoria, quando a equipe chegar lá no órgão da entidade para realizar o seu trabalho. Então aqui, essa questão nos permitiu abordarmos o instrumental de trabalho, esses documentos que compõem aí um instrumental de trabalho da auditoria no setor público federal. 175, na auditoria governamental, o documento que representa a opinião do sistema de controle interno sobre a exatidão e regularidade da gestão ou não e adequação das peças examinadas é denominado de certificado de auditoria, gabarito letra B. Agora, as duas últimas questões relativas à amostragem aplicada à auditoria do setor público federal com base na INSFC número 1 de 2001. Primeira questão, 176. A. O método de amostragem não é aplicado quando o objeto alvo da ação de controle se distribui de maneira bastante pulverizada. O erro está no não. Quando está bastante pulverizada em todo o território nacional, aí sim não dá para examinar todos os municípios, todas as ações governamentais. É necessário usar uma amostragem, estatística ou não estatística, para que, com base numa amostra, os auditores possam fazer o seu trabalho. Exemplo, os auditores pretendem avaliar o programa de merenda escolar, tocada lá pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE. Bom, o programa de merenda escolar praticamente se dá em todas as escolas do Brasil, 5.500 municípios. Ora, não dá para os auditores visitarem todas as escolas, não sei nem qual é a quantidade, milhares, nos 5.500 municípios brasileiros. Então vai ser feita uma amostra para que o auditor consiga visitar então as escolas e fazer a avaliação sobre esse programa. Letra A está fora. Letra B. Não é recomendável a amostragem quando as características da população são de difícil mensuração. Não, quando é fácil mensurar é que não se recomenda usar a amostragem. Ou quando não há necessidade de alta precisão. Quando há necessidade de alta precisão, não se recomenda usar a amostragem. O auditor vai tentar fazer uma revisão integral ou direcionar a escolha dos elementos lá que vão compor o objeto da sua auditoria. Letra C. A amostragem probabilística baseia-se principalmente na experiência do auditor. A amostragem não probabilística é que é com base na experiência, pelo julgamento, pelo feeling, também chamada casual. A amostragem probabilística é necessariamente o critério de escolha aleatório, randômico. Letra D. A amostragem não probabilística permite a generalização dos resultados obtidos. A probabilística que permite a generalização para a população como um todo. Sobrou a letra E, é o gabarito. Aplica-se a amostra aleatória simples quando os elementos da população em exame estão distribuídos de maneira uniforme. Aí sim, em função dessa uniformidade, usa-se aleatória simples. Se não tivesse uniformidade, houvesse uma heterogeneidade, o auditor procuraria usar a amostragem estratificada por estratificação. 176, gabarito, letra E.
Última questão, então, da auditoria do setor público federal, com base na INSFC número 177, em relação à amostragem estatística em auditoria do setor público federal, é correto afirmar, letra A, a sua principal característica é estar baseada na experiência pessoal do auditor, não porque esse trabalho baseado na experiência, no feeling do auditor, chamada também de amostragem por julgamento, é amostragem não estatística. Letra B, ela deve ser utilizada em todos os casos, inclusive quando a população é pequena ou quando há necessidade de alta precisão. Nesse caso, não se recomenda usar a amostragem. A amostragem é muito utilizada em auditoria, exceto, não se recomenda, quando o auditor precisa ter um alto grau de precisão. A amostragem tem sempre um grau de incerteza, um risco, né, embutido. Quando a população é pequena e com isso a amostra ficará relativamente grande, comparado com a população, ou quando quando a população, mesmo sendo grande, é fácil de ser mensurada usando um aplicativo, um software, submetendo todos os elementos dessa população a alguma análise. Tipo, vou examinar se os beneficiários do Bolsa Família preenchem os requisitos para receber o benefício. Como é que eu vou examinar? Mandando uma carta para casa das pessoas? Fazendo um questionário? Não. Eu vou cruzar o banco de dados do beneficiário com outros bancos de dados, para saber se existe alguma exceção. Ora, se eu consigo submeter a população inteira a um procedimento com base em TI, não se justifica usar um trabalho mais tradicional usando amostragem. Então, aqui tem vários erros na letra B. Letra C, a amostragem estratificada, cada elemento da população tem a mesma chance de pertencer à amostra, pois estão distribuídos de maneira uniforme. Na verdade, não é estratificada, é aleatória, simples. Letra D de dado, o objetivo da ação de controle é irrelevante para a elaboração do plano amostral. O objetivo é fundamental, é o primeiro passo, o passo mais importante é a definição com precisão do objetivo e com isso o auditor vai selecionar a população objeto desse trabalho de amostragem. Errou na definição do objetivo, pode-se até errar na identificação da população objeto da auditoria, ou o plano de amostragem vai ficar prejudicado, porque o principal passo inicial, fundamental, é a definição com clareza, com precisão, do objetivo da ação de controle e, com isso, a definição também precisa do objetivo desse plano de amostragem. Sobrou a letra E, nós sabemos que é o gabarito, né? O grau das estimativas está relacionado ao percentual que se admitirá de erros para os resultados obtidos na amostra. Gabarito, essa é a única correta. Gabarito, então, 177, letra E. Bom, pessoal, eu acho que nós concluímos aqui, então, as questões relativas à auditoria no setor público federal, INSFC. Resta apenas o último assunto do edital. Olha aí, nós abordamos praticamente todos os assuntos, falta apenas normas de auditoria governamental, as NAGs, aplicáveis ao controle externo brasileiro. Então, se for possível, apenas mais um bloco, a gente encerra o nosso curso baseado em exercícios, na revisão aí com base em exercício desse conteúdo de auditoria para a Fiscal Teresina. Se não, nós ficaremos aí precisos, conforme planejado, os 2 últimos blocos dessa nossa aula 5. Fechamos então, encerramos aí com chave de ouro esse nosso conteúdo de auditoria. Haja norma, né, pessoal? Quantas normas! Mas olha, uma leitura atenta das principais normas conforme nossa orientação, tenho certeza que vai dar aí uma tranquilidade, uma segurança maior para que vocês encaram aí as artimanhas, as pegadinhas da Fundação Carlos Chagas. Ok? Bom, bons estudos e até o próximo bloco dessa nossa aula 5.